Hoje o assunto é mordentes, especificamente mordentes vegetais, tá? Para quem é verde no assunto, mordentes, então, são as substâncias que têm propriedades fixadoras no tingimento natural, que são usados para auxiliar os corantes a se fixar nas fibras, para que essas cores, esses tingimentos, eles sejam mais sólidos, ou seja, eles permaneçam, não desbotem, não soltem quando a gente lava, tá? Então, muitas substâncias são conhecidas por essas propriedades mordentes, tá? A maioria das pessoas associa direto a alguns sais metálicos, minerais, porque são corriqueiramente usados como mordentes. Mas, historicamente, muitas substâncias vegetais também eram utilizadas com essa mesma finalidade, tá? Então, a ideia hoje é falar apenas sobre mordentes vegetais, fixadores naturais, oriundos de plantas. E na live de quinta-feira a gente fala dos minerais, sais, químicos, enfim, substâncias químicas em geral, que são utilizadas como mordentes, como fixadores no tingimento natural, tá? Como que um mordente age na fixação? Quanto mais a gente vai tingindo, quanto mais a gente vai estudando, a gente começa a observar similaridades entre materiais usados no tingimento natural, com finalidades semelhantes ou não, e aí vai caindo a ficha, assim, de algumas coisas. Quando a gente começa no tingimento natural, a gente segue muito uma receitinha, sem entender muito o que está acontecendo ali, até porque o tingimento natural em si não é um tema largamente estudado no sentido, assim, de experimentos científicos, tá? Então, tudo que vem de ciência que a gente pode usar tem mais a ver, assim, com informações indiretas, tá? São estudos dessas substâncias para outras finalidades, né? Muitas informações que vêm do beneficiamento têxtil, que a gente chama de sintético ou químico, também podem se aplicar no tingimento natural, porque a ideia, tanto no tingimento natural quanto no sintético, é você fixar uma cor, né? Então, a diferença é que a gente usa substâncias naturais mais ou menos agressivas, sintéticas mais ou menos agressivas, tanto como cor quanto como fixador, né? Que são qualquer substância associada para favorecer, então, essa fixação das cores, tá? E uma das particularidades, assim, comum a qualquer substância mordente ou fixadora tem a ver com a sua ação sobre as proteínas, que em geral é de desnaturar a proteína ou de coagular a proteína. Então, qualquer material coagulante, em tese, guardaria também essa propriedade de fixar. Não por acaso, as fibras de origem animal, ditas fibras proteicas, como lã, seda, né, as diversas lãs, os pelos, enfim, oriundas aí de pelagens, de, enfim, peles, são as mais favorecidas no tingimento natural. Então, é gritante, assim, a diferença de um tingimento, se você usar a mesma concentração de corante, é gritante a diferença no tingimento quando se trata de uma fibra proteica ou animal, de uma fibra celulósica ou vegetal, tá? Então, as fibras animais ou proteicas, elas são constituídas, possuem uma grande porcentagem da sua constituição de proteína. Já as fibras celulósicas, o componente principal é a celulose, e elas guardam muito pouco material não celulósico. Então, por exemplo, a fibra do algodão, um algodão cru, ou um algodão assim que sofreu
um beneficiamento menos agressivo, não teve branqueamento, que é o processo que deixa aquela fibra mais lisinha, mais branquinha, ele guarda apenas 5% de material não celulósico, enquanto um algodão que sofreu branqueamento tem ainda menos material não celulósico. Então, a diferença de tingimento é gritante quando se quando se compara a fibra proteica de fibra celulósica. Por quê? Esses materiais fixadores que têm essa propriedade de se fixar a proteína, de coagular a proteína, ou que a gente chama de desnaturar a proteína, por essa alta afinidade com proteína, então eles vão se agarrar nas proteínas das fibras animais. Então, é muito mais cor que se fixa naturalmente, tá? E aí a gente tem aí algumas categorias diferentes de corantes naturais. Alguns precisam de fixadores, outros não. Outros corantes são também fixadores, tá? Então, são justamente os mais sólidos, porque eles, além de ser cor, eles também guardam essa propriedade de se agarrar às fibras, tá? E alguns corantes que não têm essa propriedade, então necessitariam de um auxílio para conseguir se fixar nas cores, tá? Então, por isso a gente usa os ditos mordentes ou fixadores, tá? Então, tudo tem a ver com as proteínas presentes nas fibras e com substâncias que têm essa afinidade com as proteínas, tá? Bom, e uma das formas mais interessantes, assim, de se identificar essa propriedade são materiais que, historicamente, eram usados no curtimento do couro, tá? No curtimento do couro, se usam substâncias que têm essa propriedade de desnaturar a proteína, tanto que, por exemplo, a mais famosa dessas substâncias de origem vegetal, no caso, é o tanino, e o próprio nome tanino se origina dessa propriedade. O sufixo tan, em inglês, ele significa justamente curtir ou bronzear. Então, o processo de bronzeamento ou curtição do couro, em inglês, a palavra é tan. Então, em inglês seria tanning, curtimento, algo nesse sentido. Então, o próprio nome do tanino se origina desse processo de curtimento do couro. Então, historicamente, eram usados, por exemplo, carvalhos. Aqui no Brasil, agricultores, ou enfim, pessoas aí que trabalham artesanalmente com o couro, por exemplo, usam casca de angico, diversas cascas de árvores ricas em tanino, utilizam para curtir o couro, né? Na Europa, então, a planta famosa a parte da planta mais famosa que se usava para isso é Oak Gauss, que são galhas, né? Galhas de carvalho, de um tipo de carvalho europeu. Agora eu não lembro deixa eu só perdi o nome científico aqui. Mas, enfim, na capim é tipo uma nogueira, né? Tem tipo as nogueiras em geral são bem ricas, mas essa em específico ela forma tipo umas bolotas chamadas de galhas, então, ricas em tanino. Então, até indiretamente, qualquer substância que vocês venham a conhecer que seja famosa no curtimento do couro, ela também poderá ser interessante na fixação dos corantes naturais, justamente por causa dessa propriedade, tá? Então, tudo que for usado no curtimento do couro artesanalmente, a gente já pode desconfiar que também pode ser um bom mordente, tá?
Então, diversas plantas, principalmente não. O tanino ele está presente na grande maioria das plantas superiores, que a gente chama, então, as plantas superiores seriam as angiospermas, que são as plantas que produzem flores. E eu sempre falo aqui de tanino, então o tanino é justamente por essa capacidade de desnaturar proteína, ele pode se ligar com até 12 sítios de proteína, então ele é altamente fixador, ele tem alta afinidade com proteína. Ele na planta é um composto fenólico, né? Ele é responsável pelas defesas das plantas. E outra coisa que eu sempre comento aqui, por exemplo, as frutas verdes, essas frutas verdes que dão aquela liga na boca, né? Que dão aquela sensação adstringente na boca, é a ação do tanino, porque as nossas mucosas, elas então tem a proteína, né, bastante proteína, digamos que quase que exposta, né? Então, ele se liga muito, ele essa sensação adstringente, então, é o tanino se ligando ali, desnaturando a proteína. Então, isso funciona como uma defesa na planta, tanto para herbivoria, ou seja, insetos, animais que vão consumir essas frutas ou outras partes, como algumas folhas, enfim. E para defesa contra fungos e bactérias funciona da mesma forma. Então, qualquer proteína mais exposta, mais sensível, ele vai se ligar, vai desnaturar, então vai ter essa propriedade antisséptica que a gente chama, tá? Inclusive, muitas plantas medicinais que são usadas com essas propriedades medicinais de cicatrizante, por exemplo, elas podem ser ricas tanto em tanino como em uma outra substância que em seguida eu chego lá. Tô falando do tanino porque é o mais famoso. Justamente porque essa propriedade de se ligar com a proteína forma como se fosse uma camada, ele sela. Então, quando você está com o ferimento exposto e você usa uma planta medicinal com essa propriedade cicatrizante, ela vai meio que selar e impedir que micro-organismos adentrem ali e apodreçam, exagerada. Mas, na verdade, uma infecção é basicamente isso, né? As infecções, em geral, são uma espécie de apodrecimento, né? Ou, enfim. Então, as plantas medicinais ricas em tanino, elas têm essa propriedade, tá? Porque aí criam esse selamento e protegem aquele ferimento, tá? Desnaturar é o ato de se ligar, de coagular, de tornar gelatinoso, tá? Talvez não seja o sentido literal da palavra, mas na prática é o que acontece, tá? E eu sei que vocês vão começar a me perguntar aqui, eu já vi a Nica de plantas e tal. Uma sugestão que eu faço para saber, porque assim, a maioria das plantas, como a gente foca em plantas a gente estuda muito poucas espécies de plantas, comparado com o total que existem, que a maior parte das plantas não se tem estudos para você afirmar que é rica ou não em tanino. Mas plantas comumente conhecidas como medicinais, como alimentícias, elas têm mais estudos envolvendo essas plantas que pode ter ali. Então, vocês podem procurar no Google, por exemplo, o nome da planta, de preferência o nome científico da planta, composição fitoquímica, composição bioquímica da planta tal. Aí vocês vão identificar em que ela é rica, tá? É uma boa dica para pesquisar. Outro indício, assim, plantas medicinais que têm propriedade antidiarreia, como é que chama? Acho que não é antidiarreia, mas que tem o uso medicinal para combater diarreia ou desarranjos intestinais,
também provavelmente sejam ricas em tanino. Então, o tanino, essa propriedade, tanto que a banana verde, ela causa, assim, um pouquinho de prisão de ventre, enfim, um pouquinho ou muito. Então, o tanino, justamente, mais uma vez, por essa propriedade, ele é usado para isso, né? Então, plantas ricas em tanino, plantas medicinais usadas para combater diarreias ou esse tipo de sintoma, é um bom indicativo que sejam ricas em tanino. E outra substância famosa com essas propriedades bem similares é o ácido oxálico ou os oxalatos, e uma infinidade aí de plantas são ricas nesses ácidos. Inclusive tem um gênero, aliás, um gênero não, uma família de plantas, né? Uma família inteira de plantas que é nomeada em função dessa característica de ser rica em oxalatos ou ácido oxálico. Ai, que são nome de família, assim, eu tenho que ler, porque não quero falar errado. Oxalidaceae. Os nomes de famílias de plantas têm essa terminologia CIAE, que é um E, um A e outro E. Então, o nome de família geralmente termina assim. Então, as Oxalidaceae são uma família de plantas que compreende 5 gêneros e cerca de 770 espécies, que são ricas em ácido oxálico ou oxalatos. O ácido oxálico, ele é conhecido por ser venenoso, ele causa distúrbios renais, embora a gente consuma algumas plantas que possuam, mas aí é numa quantidade que não chega a causar esses problemas, mas pode causar fortes transtornos e ser realmente venenosa em pessoas que possuem disfunções renais, algo nesse sentido. Então, principalmente para pessoas sensíveis, aí pode ser bastante venenoso. E quais seriam essas plantas? As plantas que a gente conhece por azedinhas, que são uma infinidade aí de espécies de trevos, que são oxalis alguma coisa, o gênero oxalis, né? Que são os trevinhos, né? E aí tem uma série de trevos. Acho que todo mundo conhece algum tipo de trevo, né? As plantinhas aí conhecidas por ter as 3 folhinhas, ou o famoso trevo de 4 folhas, então, que dá sorte, na verdade, então é um mais conhecido. Então, essas espécies de trevos ou azedinhas, a carambola, sim, a carambola, inclusive, tem que se ter muito cuidado, justamente pessoas com disfunções renais, a carambola é perigosa, então aí o consumo em excesso, então, e a gente percebe a astringência, e aí o ácido oxálico, ele também guarda essa similaridade com o tanino, tá? Ele tem todas essas propriedades que eu mencionei em relação ao tanino, vale também para o ácido oxálico, é muito similar, tá? Só que aí ele é tóxico, ele é considerado tóxico mesmo. E aí a gente pensa assim, quando a gente fala em tingimento natural, em coisas naturais também podem ser venenosas, né? Tanto que o cianeto, né, presente em folhas aí por exemplo, da mandioca, ele é venenoso, tá? Então, plantas ricas em ácido oxálico, aqui eu queria dar uns exemplos, onde foi que eu coloquei. Além dos trevos, a gente encontra no tomate, na carambola, né? Eu já ia confundir com acerola. Carambola, espinafre, inhame, enfim. Mas, em geral, plantas dessa família que eu falei, que é
oxalidácea, que vem de oxálico, ácido oxálico ou oxalatos. Então, tem essas propriedades. E aí, é uma coisa bem engraçada, assim, eu uso corriqueiramente, até quem assistiu o workshop e a receitinha que eu ensino, ou enfim, eu uso o chá preto como mordente, como pré-mordente, enfim, fixador, né, quando necessário. E eu sempre tive aquilo que o chá preto ele é rico em tanino, ele possui tanino e tem tanino, mas até então eu achava que ele só tinha o tanino, né? E tanino a gente tem, então, na erva mate, rica em tanino, cafeiro, café, muitas bebidas, o vinho, enfim, plantas aí, enfim, que a gente consome ricas em tanino. Mas a minha surpresa, quando eu fui estudar mais sobre ácido oxálico, em saber que o chá preto é também rico em ácido oxálico. E por isso, assim, ele é tão bom para pré-mordentagem, é absurdamente bom, assim. Então, ele tem os dois, né? Abençoado chá preto aí, principalmente o chá preto mais seco, né? Então, ele é bem forte na pré-mordentagem, mesmo no tingimento, e quando a gente modifica a cor, ficam cores super escuras. Então, eu entendo que seja por essa capacidade dobrada aí de fixação, ou seja, tem duas substâncias conhecidas comumente usadas como mordente com essas propriedades de desnaturar a proteína. Então, o chá preto aí bastante potente para isso. Isso é bem bacana, assim. Eu realmente não sabia, e aí porque eu falei também que quando a gente começa o tingimento, a gente vai seguindo receitinhas, e aí tu vai estudando, vai conhecendo plantas, e, e a matéria tingimento natural nunca deixa de nos surpreender, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, aí nunca deixa de nos surpreender. Isso eu acho muito bacana, acho o máximo mesmo, tá? Tem uma planta que é famosíssima, que é o ruibarbo, as folhas de ruibarbo, que na Europa é muito conhecida, que é rica em ácido oxálico. Se não me engano, a língua de vaca, que é uma espécie nativa que se encontra no Brasil, e o amaranto também, ou algum gênero de amaranto, tem o caruru, por exemplo, é uma planta daninha que é do gênero amaranto. Então, se a gente procurar, como eu falei para o tanino, se a gente procurar por plantas ricas em ácido oxálico, quanto mais ácido oxálico ou quanto mais tanino, elas podem ser usadas com essa finalidade. Então, o ácido oxálico é comumente usado para fixação de corantes em tecidos, obtenção de corantes, fabricação de tintas de escrever, ou seja, ele também é usado em processos sintéticos, né, ou mais químicos, branqueamento e curtição industrial de couro. Qualquer substância, elas podem ser isoladas ou sintetizadas em laboratório, e essas propriedades, elas são, então, usadas de forma mais sintética. E, basicamente, a indústria química, ela começou a partir de plantas, né? Então, corantes naturais que foram isolados e passaram a ser sintetizados em laboratórios, assim como essas substâncias, tá? Então, branqueamentos têxteis, papéis, cortiça e palha. Então, os ácidos oxálicos são usados na indústria, tem essas aplicações, tá? Então, no tingimento natural, ele é importante, né?